Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento aí de atualidades. O que vamos falar hoje, hein, professor? Economia nacional. Tema sempre presente em provas de atualidades é um tema muito preferido realmente. Se você observar, independente dos concursos, por aí, pega alguns exemplos tradicionais. Por exemplo, você acompanhou a prova da Polícia Federal de maio de 2012. O que o avaliador perguntou lá? Falou da questão da produção de semicondutores na China. E aí falou da economia brasileira, desenvolvimento tecnológico. Olha, esses assuntos eles entram em tudo que é prova. A área bancária sempre usa. Então você tem, os grandes bancos pediram temas econômicos em prova, a questão relacionada, como eu disse, a Polícia Federal também tratou desse assunto. Ou seja, há um evento aqui que é muito explorado. E aí eu vou pedir sua atenção. Economia nacional. Agora tem dois enfoques. Aqueles olhares tradicionais, que falam, por exemplo, dos números, do desempenho da economia brasileira, ou de temas pontuais, como a questão energética, por exemplo. É o petróleo, são as hidrelétricas, outros temas que possam ser observados. O importante para você é destacar como essas questões podem aparecer em prova. Números, então vamos começar com eles. Vem aqui comigo no quadro. Balança comercial 2011. O professor? Sim, começo de 2012, o governo divulga os dados da balança comercial. De quem compramos, para quem vendemos, quais são os números? O olhar é sempre importante destacar. Primeira questão para você está no primeiro parágrafo. Foi um bom resultado em 2011? Foi. O Brasil teve recordes de exportação e importação. Vendeu muito, comprou muito. Superou a barreira dos 200 bilhões, 250 bilhões, perdão, no caso das exportações, e 200 bilhões nas importações. O importante você observar o desempenho. Preciso decorar esses números malucos? Não, quero que você fique com o primeiro parágrafo. Quer dizer, um ano de recordes de exportação e importação. É isso que nos interessa. Claro, os números aqui exemplificam isso para você. Até porque o saldo de 30 bilhões foi o maior dos últimos 4 anos. Vale considerar? Vale. Agora, professor, qual é a grande preocupação em termos desse tipo de assunto em prova? Quando você vai para as provas, eu citei o exemplo da Polícia Federal e outros concursos, é justamente aquela história. Quem são os grandes parceiros comerciais e tem temas polêmicos com eles? Eu acho que isso que a gente tem que considerar. Só para que você possa centrar o olhar aí nesse assunto, vem comigo aqui de volta. Olha, o que a gente comprou, vendeu, quem é o destaque? Então vamos lá. Quem são os principais compradores do Brasil e o que eles compraram? O Brasil há décadas, infelizmente, vem vendendo basicamente a mesma coisa, chamadas commodities, produtos primários. Minério de ferro, petróleo e soja. Principalmente minério de ferro e soja é uma dupla que volta e meia, né, vem aí campeando, liderando a lista de compras dos nossos parceiros. E quem são os nossos parceiros principais? Aí você já sabe, e tem que tomar cuidado, hein? China. China é primeiro, lembra? Faz 2 anos que os chineses são o primeiro parceiro. Passaram os Estados Unidos? Sim, senhor. Que historicamente, durante décadas, foi o maior parceiro comercial do Brasil. Então, cuidado, ó. China, Estados Unidos e Argentina são os 3 maiores. Claro, a presença da Holanda e do Japão colocam aí outros olhares, né? Fazia tempo que os japoneses não estavam entre os primeiros na nossa pauta de exportação, mas estão. Além, claro, da Holanda, os países europeus, aqui analisando separadamente. Se você juntar a União Europeia, é claro que eles vão ficar na frente da turma, são 27. Mas a ideia é por país. Se o avaliador perguntar, maiores parceiros comerciais do Brasil, não esqueça, China, Estados Unidos e Argentina. É desse trio que eu quero conversar com você. O que precisa ficar de olho, professor? Vamos lá. Um por um, China é o grande comprador de produtos primários brasileiros. Minério de ferro e soja, chineses são um grande mercado do Brasil. Quais são as polêmicas com a China? O problema da competitividade desleal em vários setores, principalmente o setor têxtil, né? Você vai recordar que o Brasil reclama, né, de que a China pratica preços impossíveis de serem acompanhados, acusação de dumping, vender a um preço mais baixo do que se produz, há um questionamento nesse sentido. Mas é importante lembrar que na China, mão de obra abundante, preço de banana dessa mão de obra, recursos abundantes, apoio governamental e algumas práticas, claro, inconcebíveis, né, contribuem para que a China ofereça um produto mais barato que o que a gente produz aqui mesmo. Esse é um olhar. Aí os empresários reclamam, lembra? Teve reunião com a presidente Dilma em abril, maio, onde eles reclamaram, ô presidente, não dá com a China desse jeito, hein? Eles fazem preço que a gente não pode competir, porque a gente tem que pagar um monte de impostos, a folha de pagamento é muito onerosa, esse problema do câmbio,
Tudo isso esteve nos noticiários e você vai recordar. Então, a China e as polêmicas na relação comercial. No caso dos Estados Unidos, a notícia é o contrário. O governo Obama não renovou as restrições à entrada do etanol. O Brasil vinha com dificuldades, né, há décadas, desde 79, 79, hein? Desde o século XX, hein, professor? É verdade. Que os americanos sobretaxam o álcool brasileiro. A gente não conseguia vender nosso produto no mercado americano tendo excedentes de produção. Claro que agora a gente não tem. Até foi, curiosamente, ao contrário. Né? Em 2011, em vez da gente exportar para os americanos, a gente comprou deles. Veja que curioso. Mas o governo americano encerrou as sobretaxas que existiam sobre o produto brasileiro. Encerrou porque é bonzinho? Não, porque os americanos tinham despesa, o governo americano dava subsídios aos produtores agrícolas americanos. O que isso causava? Mais gastos governamentais. O governo Obama falou, é melhor não renovar isso porque pelo menos economiza um pouco. Então não é que o tio Sam é bonzinho. Ele não renovou uma lei que vinha sendo renovada há décadas. Com isso o Brasil pode vender etanol aos americanos sem restrição. Ponto importante. O Congresso americano também reviu uma taxa que era cobrada indevidamente sobre o suco de laranja brasileiro. Lembre-se, né, isso aí está na imprensa, sempre divulgado. De cada copo de suco de laranja bebido no mundo, metade veio do Brasil. Opa, é isso mesmo, somos o maior produtor de laranja do mundo, amigo. Suco de laranja é com a gente. Então é interessante destacar que os americanos sobretaxavam a nossa laranja por causa do quê? Dos famosos produtores californianos. E aí o governo americano, sensível a essa questão, né, viu que era indevida essa cobrança e voltou atrás também. Então boas notícias para o Brasil em relação ao tio Sam, questão do etanol, a questão do suco de laranja. Destacando. E com a Argentina, terceiro maior parceiro, aí o problema é mais complicado. O governo Cristina Kirchner já vem há algum tempo dificultando a entrada de produtos brasileiros na Argentina. Mas não é produto primário, não. Para a Argentina, a gente tem vendido eletrodomésticos, eletroeletrônicos, calçados, produtos têxteis, então algumas polêmicas aí com a Argentina nesse sentido, principalmente o setor de eletrodomésticos. Você lembra que a imprensa criou até uma expressão muito engraçada para definir as duas encrencas que tivemos. Uma quando o presidente era Nestor Kirchner, Guerra das Geladeiras. E uma segunda etapa da famosa Guerra das Geladeiras ocorreu em 2011, com Cristina Kirchner. Então a família Kirchner não gosta de geladeiras brasileiras? Não é isso. O governo argentino vem restringindo a entrada porque sua balança comercial está desequilibrada, o país está em dificuldades, a inflação. Né? E como você é uma pessoa sensível e se preocupa com a situação da Argentina, como eu também, uma pessoa preocupada, que os nossos irmãos coitadinhos fiquem em dificuldades, você está ironizando? Não, não, de forma nenhuma. Estou dizendo a você que as polêmicas com a Argentina nos trazem problemas do ponto de vista comercial, porque tem o tal do Mercosul. A gente teria que vender para a Argentina sem restrição. Nós somos membros do mesmo bloco. Porém, essas dificuldades também estão nos cenários. Para concluir o raciocínio, tem a questão do petróleo, né? Veja que curioso, o Brasil vende muito petróleo e compra muito petróleo, tem a ver com qualidade. A gente exporta um petróleo de menor qualidade, compra um de melhor qualidade, então pior, melhor, paga um pouquinho mais caro, tem diferença. Então é muito engraçado, você vê a pauta de exportação, pauta de importação, petróleo dos dois lados. É real. Esse é um ponto também relacionado à questão da balança comercial brasileira. Fica de olho no assunto. Um outro tema, que você também ouviu bastante em 2011 e 2012, vem comigo, é a questão da inflação. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Esse é o índice oficial da inflação brasileira. E o governo tem uma meta, ele tem que ficar entre 2,5% e 6,5%. 4,5% é o centro da meta. E olha, raspou ali, hein, professor? É, 6,5% em 2011. É a maior taxa desde 2004, conforme anunciou a imprensa. E, curiosamente, vem subindo gradualmente, ó, de 4,3% em 2009, 5,9% em 2010, 6,5% em 2011. Ó, escadinha. O governo está preocupado com isso? Tá, só que tem um detalhe importante. Qual foi o vilão? Isso poderia cair em prova, hein? O vilão da inflação foi o famoso transporte, que é aquela história, né? Passagens de ônibus, metrô, isso acaba impactando a inflação, além dos custos combustíveis, etc. Lembra que o álcool andou, o etanol, um preço alto. Então a questão da inflação também foi um tema recorrente. É claro que esse assunto perdeu fôlego em 2012. Por quê? Porque uma nova preocupação foi trazida pelo governo.
como a economia brasileira começou a dar uma patinadinha com a história do PIB, que não cresceu mais que 2,7%, o governo tomou algumas medidas para mais crédito, menos impostos, menos juros. A presidente Dilma elegeu aí a briga contra os bancos e a questão dos juros como um tema central do seu governo para reduzir os efeitos da crise. Consequentemente, a inflação, que foi tão discutida em 2011, perdeu um pouco de fôlego em 2012, que agora é a questão dos juros. Mas são temas importantes a observar. Muito bem, além disso, tem um outro assunto que nós optamos, em vez de trazer um texto, usar um exercício. Qual é a questão? Muitos dos empresários, na reunião tanto em abril quanto em maio com a presidente Dilma, reclamaram da mesma coisa. Presidente, esse custo Brasil, o problema de infraestrutura, são as estradas, os portos, as dificuldades que a gente tem para fazer a produção chegar. Recentemente, veja que ponto chegamos, Paranaguá, Porto do Paraná, que é um grande escoador da produção de soja. As embarcações ficam em média de 30 a 40 dias paradinha, principalmente no período da safra, para exportar. Veja, como é que isso é inconcebível para o país. Como é que uma embarcação parada um mês no porto? Não dá, amigo, não é que para no porto, é que não tem lugar para atracar. Então, uma cobrança muito grande sobre o governo. Além disso, escândalos revelados na gestão, né, tanto do Ministério da Pesca como da Secretaria dos Portos, em relação a compras de equipamentos, também chamaram a atenção. Quer dizer, o Brasil precisa avançar na gestão de sua infraestrutura. Isso foi lembrado. Então, qual vai ser o caminho aqui? O exemplo que eu escolhi para você é recordar esse tema. Muito tem se cobrado. A presidente Dilma avançou, você vai lembrar, fazendo o quê? Lembre-se, o leilão de privatização de aeroportos, importantes aeroportos foram privatizados, vale destacar, e já definiu que é uma meta do segundo semestre de 2012, também concluiu o processo de privatização de portos. São temas que interferem. Afinal de contas, o Brasil vai receber grandes eventos, tem necessidade de ampliar sua estrutura e sua infraestrutura para as exportações. Então, tudo isso foi discutido. Vou trazer um exemplo para você desse tema. Vem aqui comigo. Secretaria Especial de Portos deu início à dragagem do Porto de Santos, o maior da América Latina. Movimentou 83,2 milhões de toneladas em 2009. Depois das obras, o porto terá capacidade para receber os maiores navios de carga do mundo, com mais 75 mil toneladas. Questão portuária, comentei para você. Infraestrutura necessária para o país escoar sua produção. O que pediu o avaliador aí? Vem aqui comigo. A reestruturação do tipo de infraestrutura referida acima expressa especificamente o fato do país expandir sua capacidade logística, não é? Realmente a capacidade de infraestrutura para os transportes tem a ver com a logística. Lembra de um tema muito caro para quem precisa entregar seus produtos para os seus clientes em qualquer lugar. Como é que eu vou transportar, como é que vai chegar, tudo isso está no contexto. E é um dos desafios do Brasil para continuar crescendo, né? Nós temos os grandes gargalos aí que impedem o nosso crescimento em maior escala, principalmente das exportações e importações. E a capacidade portuária é uma delas. O avaliador trouxe o tema na prova dessa forma. Vale observar. Então, viu os dois olhares? Um os números, o outro uma questão temática sobre economia. Fica a sugestão para você desses assuntos. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.